Olá, seja muito bem-vindo ao Física do Zero. Meu nome é Alberto Destro. Você está aqui no canal Física do Zero, o lugar onde você, de fato, vai aprender física. E aqui a gente disponibiliza para você aulas conceituais, como se fosse dentro de uma sala de aula, mas aqui no conforto da sua casa, você podendo pausar, voltar, assistir quantas vezes for necessário até que você compreenda. Nós estamos trabalhando os conceitos básicos de física e hoje, sem muitas delongas, nós vamos conversar a respeito de processos de eletrização, tá? Então acompanha aí, ó, nossa aula a respeito de processos de eletrização. Quais são as formas de nós eletrizarmos um corpo, né? Bom, como você bem sabe, já conversamos a respeito disso, os corpos possuem cargas, né? Muitas vezes essas cargas estão em equilíbrios, certo? Então, um corpo macroscópico é feito por diversos átomos, um montão deles, né, de verdade. E esses átomos possuem prótons que são positivos e nêutrons lá no núcleo e elétrons ao redor, né, em determinadas densidades, que são partículas de carga negativa. Quando nós temos então prótons e elétrons em igual número, nós temos um corpo neutro. Se tivermos sobras de elétrons, temos um corpo carregado negativamente. Se tivermos falta de elétrons, nós temos um corpo carregado positivamente. Tá? Grosso modo, já conversamos um pouquinho a respeito disso aí, mas é o mínimo necessário para você começar a compreender a aula de hoje, tá? Então hoje nós vamos falar a respeito de processos de eletrização e, obviamente, antes é muito importante que a gente compreenda, né, o que são condutores e isolantes. Muito bem, vamos lá. Condutores. Condutores são materiais que permitem o trânsito de elétrons dentro da sua rede, tá? Peraí, vamos traduzindo isso aí. Imagina que você tem aqui um fio condutor, tá? Esse fio condutor, ele é formado por átomos, certo? Então, vamos pensar um pedaço de fio de cobre. Ele é formado por átomos de cobre. Tá? Esses átomos de cobre possuem elétrons que não estão tão fortemente presos ao seu núcleo, permitindo então que os elétrons mais distantes lá do núcleo consigam se desprender dessa atração elétrica em relação ao núcleo e faz com que eles percorram a estrutura. Então imagina que essas bolinhas aqui que eu estou desenhando são elétrons, certo? Esses elétrons chamados de elétrons livres. Então os elétrons livres são aqueles que podem transitar pela estrutura, essa estrutura sólida, rígida do condutor, tá? Muito bem. Imagine então que eles podem sair de onde estão e se deslocar aleatoriamente de um lado para o outro, ir e voltar, tá? De modo que eu não tenho como afirmar que elétron que é de qual átomo, certo? Então eles podem se misturar dentro dessa estrutura. Um condutor então é esse tipo de material, ok? Muito bem, vamos lá. Nós temos alguns tipos de condutores que nós podemos nomear aqui, tá? Nós temos, por exemplo, os condutores eletrônicos. O que seriam os condutores eletrônicos? Condutores eletrônicos são aqueles que é, geralmente são metais, tá? Por exemplo, o cobre, o alumínio, às vezes um grafite também, como eu demonstrei aqui para você, deixei aqui para você, tá? E neles, os elétrons eles têm a liberdade de se deslocar, do jeito que eu acabei de conversar aqui com você, tá? Nós temos também os condutores iônicos. Quem são os condutores iônicos? Eles são geralmente algum meio, tá? Esse meio ele pode ser um material fundido ou pode ser uma solução, tá? E, por exemplo, uma solução aquosa de sais, ácidos, né? Ou então alguns metais fundidos, tá? Então, esses íons, o que são íons? São
partes maiores de matéria, que não prótons, nêutrons e elétrons, né? Pedaços maiores, pode ser um átomo, por exemplo, inteiro, que possui uma diferença de cargas entre cargas positivas e negativas. Então, por exemplo, um átomo que perdeu alguns elétrons, agora ele tem uma falta de elétrons, consequentemente, ele é um átomo que está carregado positivamente. Por quê? Porque o número de prótons é maior que o número de elétrons, sendo prótons positivos e elétrons negativos, agora ele tem mais carga positiva do que negativa. Claro? Beleza. São definições, né? Então, agora esse átomo que tem mais prótons do que nêutrons, perdão, mais prótons do que elétrons, eles são considerados íons, tá? Nesse caso, um íon positivo. Tá? E aí você tem, então, que esse átomo inteiro ele pode se deslocar. Ele pode se locomover por essa estrutura que não é mais uma estrutura rígida. Por quê? Porque ou é uma solução, ou então é algum material fundido. Tá? Esses são chamados condutores iônicos ou de segunda classe. Muito bem, nós temos também condutores gasosos, né? São chamados condutores gasosos ou de terceira classe. Gases, que em condições normais, na verdade, eles são péssimos condutores. Tá? Mas eu posso superaquecê-los, eu posso realizar algum tipo de alteração por radiação nele e ele pode se tornar um gás ionizado. Tá? E um gás ionizado, por exemplo, esses que existem dentro de lâmpadas fluorescentes, aquelas compridinhas que tem um gás dentro, esse é um gás ionizado. Tá? Por isso que ele libera aquela energia, a qual, em contato com aquele pozinho que tem na parede interna da lâmpada, emite luz na frequência do visível. Tá? Muito bem, esses são os condutores. E o que nós chamamos de isolantes, ou também podemos chamar de dielétricos? São aqueles materiais que são péssimos condutores, na verdade. Tá? Eles não permitem o trânsito de elétrons na sua estrutura. Okay? Bom, um exemplo disso, com certeza você já viu aquela fitinha preta, né, chamada fita isolante. Né? Ela se chama fita isolante justamente porque ela tem uma propriedade de barrar a condução dos elétrons através dela. Tá? Então são materiais que não permitem a mobilidade de cargas nele. Tá? Geralmente plásticos, por exemplo, chamar genericamente de plástico. Um plástico ele não permite essa mobilidade de cargas através dele. Tá? Então eles são maus ou péssimos condutores. Eu costumo dizer assim que todo material é condutor de alguma forma, né? Em algum certo nível. Só que alguns são excelentes condutores, bons condutores, simplesmente condutores, e outros são maus condutores, péssimos condutores e piores do que péssimos condutores. Mas tudo vai depender da barreira de potencial, diferença de potencial que você está aplicando aquele material, ok? Grosso modo, então, nós temos condutores elétricos e isolantes. Condutores são aqueles que permitem a mobilidade de carga, isolantes, aqueles que não permitem mobilidade de cargas, ok? Por exemplo, a fita elétrica. A fita elétrica não, a fita isolante, tá? Fechou? Muito bem. Um tópico importante que a gente precisa abordar aqui é a questão da ligação que nós podemos fazer com a Terra, o famoso fio-terra, ok? Ou também podemos chamar de aterramento. O que seria isso? O que seria esse tal de aterramento? Vamos imaginar então o nosso planeta Terra. Tá? Tá lá o nosso planeta Terra, bonitinho, redondinho. Ele funciona como se fosse um grande armazém de cargas. Tá? De modo que, se eu tiver algum corpo aqui fora e esse corpo tiver, por exemplo, excesso de algum tipo de carga, quando eu faço um aterramento,
que seria esse aterramento? Ligar através de um fio condutor, fazer uma conexão desse corpo eletrizado negativamente. Então, esse corpo aqui, ele é um corpo chamado de corpo negativo, eletrizado negativamente. Ele tem uma sobra de elétrons na sua estrutura. Quando eu conecto através de um fio condutor na Terra, esses elétrons, eles vão descer para a Terra. Eles vão descer. Até que esse corpo, então, ele fique completamente neutro. O que significa que ele ficar neutro? Significa que as cargas positivas e negativas vão ficar em igual número. Tá? Muito bem. Vamos voltar e interpretar melhor isso aqui. Eu estou conectando esse corpo que tem prótons. Claro que ele tem prótons. Mas ele tem muito mais elétrons. Ok? Essa sobra de elétrons torna esse corpo negativo. Ele é um corpo com sobra de carga negativa, então ele é um corpo negativo. Quando eu faço a conexão desse corpo com a Terra, o que vai acontecer? A Terra vai absorver esse excesso de cargas, tá? Puxando para ela mesmo. Okay? Então ele vai descer, esses elétrons que estão sobrando vão descer até a Terra e a Terra vai dar seu jeito de neutralizar essa carga, tá? Resultando num corpo eletricamente neutro. O que isso significa? Número de prótons e número de elétrons estarão iguais. Tá? Então, esse é o aterramento. Né? Então, para que serve esse aterramento? Ele vai descarregar o excesso de cargas existentes num determinado material, evitando choques, evitando faíscas. Tá? Por exemplo, o seu chuveiro. Tá? Se você já machucou a mão, aquela pelinha que você tem aqui, que deixa a sua pele um pouco mais sensível. Às vezes, se não tiver um excelente aterramento, quando você rela no registro do chuveiro, você sente um choquinho. Tá? Aquilo lá é uma sobra de cargas, que ao perceber, então, um tecido um pouquinho mais frágil, ele entra e você sente. Tá? Ou, por exemplo, se está tudo bem na sua casa, mas está chovendo muito lá fora e de repente dá um raio muito próximo de sua casa, ou se duvidar, até na sua casa. Tá? Então existe um sistema de aterramento que faz com que aquele excesso de cargas desça, né? Assim, ó. Deixa eu exemplificar aqui. Então, imagina que você está aqui, né? Está aqui sua casinha, certo? E aqui, do lado da sua casa, tem um prédio. Geralmente, estruturas altas possuem um sistema de para-raio. Você já deve ter visto aí. É um negocinho que tem uma ponta. Então, o que acontece? Esse para-raio, ele está aterrado. Okay? Ele está lá enfiado na terra. Através de um fio, geralmente uma barra de cobre aqui, né? Bastante grande, bastante profunda, tá? Então, quando vai cair um raio, o raio ele procura sempre o menor caminho possível. Então ele vai nessas estruturas altas. E na hora que ele chega aqui no para-raio, o para-raio vai, através do cabo, conduzir esse excesso de cargas até a Terra. Ah, mas a Terra não vai ficar assim, sobrecarregada negativamente, tarará e tudo mais? Não. Não, porque lá do outro lado, em algum outro lugar, ela está perdendo elétrons por algum motivo. Tá?
Então, sempre vai acontecer um equilíbrio de cargas, desde que eu faça o aterramento, tá? Então, o aterramento ele serve para isso, ok? Também definir um potencial de referência em relação a equipamentos e, de uma forma mais ampla, proteger, então, equipamentos e pessoas de acidentes ou excessos de cargas elétricas. Fechou? Muito bem. Continuando, nós temos os processos de eletrização. Tá? Então, já que eu sei agora que corpos possuem cargas, porque são formados de átomos, e átomos têm prótons, nêutrons e elétrons, prótons são positivos, elétrons são negativos, e de alguma forma, alguns materiais, alguma forma que eu falo porque eu não vou entrar em detalhes aqui, mas alguns materiais permitem a locomoção dessas cargas, outros não. E quando a gente fala locomoção de cargas, agora trazendo para uma estrutura um pouco mais simples, eu vou falar sobre mobilidade de elétrons exclusivamente. Tá? Por quê? Porque imagina que a, a matéria ela tem uma estrutura. Deixa eu fazer dessa cor aqui. Imagina o seguinte, ó, imagina que a matéria ela é como se fosse uma rede igual esse desenho que eu vou fazer aqui. Ó. É o que eu chamo de modelo do trepa-trepa. O que é o modelo do trepa-trepa? Imagina que isso aqui é um pedaço de qualquer coisa. Um pedaço de ferro, por exemplo. Tá? Esse pedaço de ferro, ele tem uma estrutura tridimensional. É isso que eu estou tentando representar aqui, ok? Esse pedaço de ferro tem uma estrutura tridimensional e essa estrutura tridimensional, opa, ela possibilita a mobilidade de cargas num espaço 3D, não é mesmo? Tá. Então imagina, não vou ficar desenhando um monte de coisa aqui para não ficar muito bagunçado. Mas o que eu quero que você tente imaginar é que cada encontro desse aqui, ó, dessas barras, é o núcleo atômico. Okay? Cada encontro desse aqui é um núcleo atômico. E nós sabemos que os núcleos são predominantemente positivos. A carga elétrica predominante nele é positiva, certo? Então o que nós temos aqui é um monte de carga positiva nesses nozinhos, tá? Imagina que isso aqui, então, é um pedaço de ferro. Fechou? Nós sabemos, deixa eu fazer um pouquinho aqui em cima também, né? Para dar sentido à nossa estrutura 3D. Nós sabemos que em volta dos núcleos nós temos os elétrons. Eles têm alguma distribuição, né, através de distribuições probabilísticas ali, de maior ou menor densidade de encontrar esses elétrons, mas sabidamente em volta desses nós, desses núcleos, nós temos elétrons, certo? Esse modelo de trepa-trepa é aquele trepa-trepa de parquinho de criança, né? Imagina que a estrutura de ferros é exatamente esse aqui que eu desenhei para vocês. Aquelas barras de ferro soldadas montando uma estrutura tridimensional. E imagina que os elétrons são as crianças. Essas crianças elas podem andar para lá, elas podem subir, elas podem descer, elas podem transitar por essas barras. As barras não se movimentam, tá? Então imagina que esses nós aqui são os núcleos atômicos que está sendo representado pela estrutura, está representando a estrutura rígida dessa barra de ferro, que é um condutor, certo? E as crianças são os elétrons que podem sair, podem chegar, podem transitar lá dentro. É isso que faz um material ser condutor, tá? De certa forma, eu posso
aumentar ou diminuir a quantidade de crianças existentes, não é? Ou seja, eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de elétrons, tá? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Ó. Acho que você entendeu o meu modelo, né? Então, ao fazer isso, ao retirar ou fornecer elétrons a um determinado corpo, eu estou realizando um processo de eletrização. Tá? Se eu tenho um corpo que inicialmente ele está neutro, e isso significa dizer que esse corpo ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, tá? Então lá tem cargas positivas e negativas em igual número. E aí de repente eu venho aqui, ó, e forneço para esse corpo mais elétrons. Então quando eu olho para a carga total dele, ele tem mais elétrons do que prótons, consequentemente ele é um corpo negativo, certo? Agora, se por sua vez, ao invés de fornecer um elétron, eu retirar um elétron dele, eu vou deixar mais cargas positivas do que negativas. Consequentemente, ele é um corpo positivo. Tá? Isso é realizar um processo de eletrização. E para realizar um processo de eletrização, genericamente falando, nós temos três tipos: eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução eletrostática. A gente vai conversar a respeito desses modelos agora, tá? O que é eletrização por atrito? A eletrização por atrito nada mais é do que você pegar dois materiais distintos, tá? Por exemplo, uma barra de vidro, vidro polido, e um pedaço de seda, por exemplo. E eu vou pegar e atritar esses dois, vou esfregar um material no outro. Ao realizar isso, nós fazemos com que esses materiais, um absorva elétrons e o outro perca elétrons, justamente por quê? Porque materiais diferentes têm força de atração nesses elétrons diferente, ok? Então, o que acontece aqui? Se eu atritar o vidro com um pedaço de seda, tá? Inicialmente os dois neutros, ou seja, quantidade de prótons e elétrons iguais nos dois, eu vou resultar com um bastão de vidro positivo e um pedaço de lã negativo. Ou seja, a lã roubou elétrons do vidro. Tá? Um exemplo muito simples que você pode fazer exatamente agora é o seguinte: imagina você pega um pedacinho de papel, deixa eu pegar aqui só para. E aí você corta esse papel bem pequenininho mesmo, menor que você puder, tá? Menor do que isso aqui, ó, bem pequenininho, tipo um décimo disso. Nem dá para você ver, né? Ó, um pedacinho de papel muito pequenininho. Pega ele, pica em cima da sua bancada, da sua mesa e agora, e deixa eles ali. E aí você pega uma caneta, tá? E atrita essa caneta no seu cabelo por algum tempo. Depois você aproxima a caneta desses pedacinhos de papel, sem encostar, só aproxima. Você vai ver que esses pedacinhos de papel vão pular ali na caneta. Tá? Por quê? Porque houve uma transferência de cargas ao atritar a caneta no cabelo. Houve uma separação. Um roubou elétrons do outro. E agora, quando você aproxima essa caneta que está carregada eletricamente, ela vai atrair a carga oposta desses pedacinhos de papel, fazendo eles pular na caneta. Faça isso, faça isso. Pausa o vídeo, faz isso, depois você volta para terminar de assistir, tá? E aí a gente tem aqui um modelo conhecido por série triboelétrica. A série triboelétrica nada mais é do que uma organização de materiais dizendo quem é que perde elétrons para quem, tá?
E geralmente você não é obrigado a decorar isso, mas é importante você saber que isso aí existe, tá? E se porventura algum exercício pedir isso para você, com certeza ele vai te fornecer um pedacinho dessa série, porque ela é bem grande, pode ver que eu coloquei até 3 pontinhos aqui. Ele é bem grande, então ele vai fornecer um pedaço dessa série triboelétrica para você fazer a sua análise, tá? Muito bem. Eletrização por contato. É um outro processo de eletrização. Eletrização por contato, nós aqui temos o contato físico entre dois corpos. Tá? Imagina que eu tenho um corpo A e um corpo B. Certo? Esse corpo A ele tem uma quantidade de carga que eu vou chamar de QA. E o corpo B tem uma quantidade de carga que eu vou chamar de QB. Ok? Vamos supor que esse corpo A, só para a gente dar um exemplo numérico, tá? Esse corpo A ele tem uma carga QA igual a zero. E o corpo B ele tem uma carga resultante que é diferente de zero. Ok? Eu vou dizer que ele tem uma carga Q. Tá? Quando eu coloco esses dois corpos, é importante, tá? É importante que eles sejam condutores, ok? Geralmente eles precisam ser condutores, ó. Beleza? Quando eu coloco esses dois corpos em contato, vai acontecer uma redistribuição dos elétrons. Tá? Então, o corpo A tem carga resultante zero. Isso significa que o número de prótons e o número de elétrons dele são iguais. O corpo B tem uma carga Q qualquer. Eu não sei nem se ele é positivo nem se é negativo, tanto faz. Tá? Mas é necessário compreender que prótons e nêutrons têm quantidades diferentes no corpo B. Quando eu coloco os dois em contato físico, tá? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma redistribuição, uma reconfiguração dos elétrons. Perceba que ao ter o contato físico entre eles, eu possibilito que elétrons de um migrem até o outro, ok? De modo então que a carga total, QA mais QB, ela é igual à carga do A, que é zero, mais a carga do B, que a gente conversou, que vale Q. Certo? Essa é a carga total. É o quanto os dois têm juntos. Tá? Num terceiro momento, vamos colocar aqui então que esse aqui é o primeiro momento, esse aqui é o segundo momento. Então, num terceiro momento, quando eu separar esses dois corpos novamente, tendo aqui corpo A e aqui corpo B, a nova carga do A, que eu vou chamar de Q', e a nova carga do B, que eu vou chamar de Q', vai ser o quê? Imagina só. Se a esfera A, se o corpo A for idêntico ao corpo B, vai metade para cada um. Por quê? Porque houve uma redistribuição, os elétrons se reconfiguraram de uma forma dimensionalmente afastados um elétron do outro em igual distância. Então, na hora que eu separo esses dois corpos, vem metade da carga total para o A e metade da carga total para o B. Isso aqui não ficou legal. Então, metade para o A e metade para o B. Tá? Ah, professor, não entendi.
Tá? Vamos pensar assim, ó. É 0 coulombs no A, 10 coulombs no B. Juntou os dois. 0 mais 10 dá 10. Tá? Então, ó, 0 coulomb no A, 10 coulomb no B. Juntou os dois. 0 mais 10 dá 10. Certo? Beleza. Quando eu separei os dois, ficou metade. 10 sobre 2, que dá 5. 10 sobre 2, que dá 5. Carga total, 5 coulomb no A, 5 coulomb no B. Tá bom? Sendo bem grosseiro aqui, tá? Ah, mas e se for negativo? Se for negativo, não tem problema nenhum. Fica exatamente a mesma coisa, só que com a carga negativa. Por exemplo, vem 20 coulomb negativo. Aqui vai ficar 0 menos 20, que dá menos 20. Aqui vai ficar menos 20 dividido por 2, que dá menos 10. Menos 20 dividido por 2, que dá menos 10. Menos 10 coulomb para cada um. Tá? Ok? Lembrando que isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. Tá? Depois a gente vai fazer um exercicinho e vai ficar mais fácil de compreender isso aqui. Tá? Muito bem. E por fim, nós temos um processo de eletrização também chamado eletrização por indução eletrostática. Como que funciona? Vamos lá. Nós temos um passo a passo aqui para ficar claro. Tá? Primeiro, aproxima-se o indutor carregado de um condutor neutro sem encostar. O que isso quer dizer? Vamos imaginar então que eu tenho um corpo neutro. O que significa isso? Significa que ele tem prótons e elétrons em igual quantidade. Então, ele está neutro. Aqui a gente tem, por exemplo, cargas positivas e cargas negativas em igual número. Ok? Primeiro, aproxima-se o indutor carregado de um condutor neutro sem encostar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aproximar um corpo carregado negativamente. Perceba que eu só estou aproximando, eu não encostei. O que vai acontecer na hora que eu aproximar esse corpo que está carregado negativamente desse outro que está neutro? Então, questão de nomenclatura, né? Nós temos aqui, esse aqui é o indutor, ele vai induzir a separação de cargas. E esse é o corpo neutro. Quando eu aproximar eles, os elétrons desse indutor vão empurrar esses elétrons do corpo neutro para o outro lado. Lembra? Cargas iguais se repelem. Então, os eletrinhos do corpo neutro, eles vão migrar. Eles vão migrar lá para o outro lado. Ele sai daqui e eles vão ficar todos aqui, ó. Ok? Houve uma repulsão elétrica. E há uma atração elétrica, por quê? Porque se eu passar um risco aqui, ó, que ficou torto. Se eu passar um risco aqui, ó, perceba que existe uma separação de cargas nesse corpo que ainda está neutro, né? Perceba que ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, mas do lado esquerdo da figura ele ficou com uma sobra de cargas positiva e do lado direito da figura ele ficou com uma sobra de cargas negativa.
Então, esses elétrons se sentem atraídos por esses prótons e, ao mesmo tempo, eles empurram os elétrons do corpo neutro. Tá? Continuando, ó. O condutor polariza cargas de sinais opostos ao indutor e se acumulam no lado mais próximo. Cargas de mesmo sinal ficam do lado oposto. Perceba aqui. Cargas negativas ficam do lado oposto. É isso que o texto está dizendo. Depois eu venho e ligo esse corpo à Terra. Eu faço uma ligação, faço um aterramento. Lembra que a gente conversou lá no começo? Quando eu faço esse aterramento, o que a Terra vai perceber? A Terra vai perceber que existe um excesso de cargas desse lado aqui, ó. Porque é desse lado que ela está conectada. E o que vai acontecer com esse excesso de cargas, então? Vão descer para a Terra. Então, o próximo cenário aqui, nós vamos ter assim, ó. Então, o corpo com cargas positivas, o indutor, que tem cargas negativas, que apenas está aproximado, perceba que em momento algum houve um contato físico entre esses dois. E em virtude do aterramento, esses eletrinhos, né, esses aqui, ó, todos eles desceram para a Terra. Foram embora. Foram participar de um outro sistema agora. Né? E aí eu faço rompimento desse fio terra, que depois que eles saíram, eu faço rompimento desse fio terra sem afastar esse cara aqui. Então, ainda com esse cara próximo, os eletrinhos já foram embora. Tá? Eles foram passear, foram participar de outras coisas. Eu venho e faço o rompimento desse aterramento aqui. Ó. Corto o fio terra. Ao cortar esse fio terra, eu impeço esses elétrons de voltarem. E o que aconteceu aqui agora? Ó, dá uma olhada. Só sobraram cargas positivas. Então, esse corpo que era inicialmente neutro, agora ele está carregado positivamente. Então, num último momento, o que eu faço? Eu afasto o indutor e eu tenho como resultado, então, um corpo que inicialmente ele era neutro e que agora ele está carregado positivamente. E esse é o processo de eletrização por indução eletrostática. Eu espero que tenha ficado claro para você. Se não ficou, obviamente você tem o material para ler, tem as ilustrações aqui, tá? Tudo bonitinho. Aqui eu tenho o caso de um indutor positivo, ó, e de um indutor negativo. Tá? Quando eu aproximo um indutor, do outro lado se forma o quê? Um acúmulo de cargas de mesmo sinal. Aqui, no caso, um indutor negativo, do outro lado vai sobrar o quê? Cargas negativas. Certo? Então, faz o aterramento, elimino esse excesso de cargas que está do outro lado, sobra só a carga oposta. Então, perceba que na eletrização por atrito, eu pego dois corpos feitos de materiais diferentes e eletrizo eles com a mesma carga, mas com sinais opostos. Tá? Por quê? Porque os elétrons de um passou para o outro. Na eletrização por contato, eu preciso de dois corpos condutores, né? E ao colocá-los em contato físico, eu realizo uma redistribuição de cargas, né? Acontece uma redistribuição de cargas. E ao separá-los, então, eu tenho mesma carga com o mesmo sinal. Dois corpos positivos ou dois corpos negativos.
E na eletrização por indução, eu tenho um corpo eletrizado com carga resultante oposta ao indutor que foi aproximado. Tá? Muito bem. Isso aqui depois você pode se atentar, né? Mas são coisas importantes de você ler. Tá? Vamos lá, vamos exercitar um pouquinho. Exercício de aplicação. Um corpo inicialmente neutro perdeu elétrons. Bom, se ele perdeu elétrons, já você consegue imaginar. Ele ficou como? Positivo ou negativo? Ficando positivamente eletrizado com uma carga de 1 coulomb. Bom, como nós vimos anteriormente, a carga elétrica é medida em coulomb. Tá? Então, a carga desse corpo é de 1 coulomb. Ele está perguntando quantos elétrons perdeu. Bom, vamos lembrar da equaçãozinha, né? Q é igual a N vezes Z. Isso aqui que determina a quantidade de carga total em um corpo. É um número proporcional ao E. O que é o E mesmo? O E é a carga elementar. Carga elementar. Tá? Quanto que ela vale? O E é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É o valor da carga do elétron, por exemplo. Tá? Muito bem. Então, ele quer saber quantos elétrons perdeu. É justamente o N que eu estou procurando. Tá? Então, resolvendo essa continha, vai ficar assim. Ó. O Q vale 1. O N eu estou buscando. 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o N é 1 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Realizando essa continha, 1 dividido por 16, 1,6 vai dar aproximadamente 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Tá? E vale a pena você guardar isso aqui. Por quê? Porque esse número é a quantidade de elétrons necessária para você ter 1 coulomb de carga. Tá? Então vale a pena você guardar esse número aí. Fechou? Muito bem. 2. Adicionam-se 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. O que é isso? É o N. 5 vezes 10 elevado a 13 elétrons. A um corpo inicialmente neutro. A carga dele inicial era zero. Qual o valor absoluto de sua carga elétrica em microcoulombs? Micro, prefixo micro, espero que você se recorde, é 10 elevado a menos 6. Tá? Micro, 10 a menos 6. Bom, novamente, Q igual a N vezes Z. Agora eu tenho a quantidade de elétrons, que é 5 vezes 10 elevado a 13. Q é igual a 5 vezes 10 elevado a 13 vezes a carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19. O que nós podemos fazer aqui? Ó? 5 vezes 1,6, 8. 8. E a gente pega o outro número aqui, né? Você tem 10 elevado a 13 e 10 a menos 19, juntando os dois. 13 menos 19, menos 6. Logo, você tem 8 vezes 10 a menos 6,
Coulomb, como a gente já falou anteriormente, micro é 10 a menos 6, você recolhe esse pedacinho aqui, ó, para chamar de micro. Então vai ficar um Q igual a 8 microcoulomb, tá? E essa é a resposta do exercício 2. 8 microcoulombs. E por fim, exercício 3. Três esferas condutoras idênticas. Esse idênticas aqui não é à toa, tá? Lembra que eu falei para vocês que quando as esferas são iguais, quando os corpos são iguais, a redistribuição de cargas é uniforme por toda a superfície, né? Três esferas condutoras idênticas, A, B e C, são colocadas isoladas uma da outra. Inicialmente, A está com uma carga Q. B e C estão neutras. Então vamos lá. Eu tenho aqui A. Opa. B e C. Então, a carga elétrica do A vale Q. 0 do B e 0 do C. Realize essa seguinte operação. Toca-se B com a esfera A e depois A toca C, separadamente. Ok, então, primeira coisa que a gente vai fazer é tocar B com A. B e A. Então, eu tenho aqui A. Encostando no B. A carga total delas aqui dá quanto? Lembra que a gente conversou? Q mais 0. Então, as duas têm carga Q, certo? E aí a gente separa elas, então. Porque é isso que ele está falando, ó. Primeiro, B e A se tocam. E depois, o A toca C, separadamente. Tá? Não é simultaneamente, separadamente. Então, primeiro A e B se tocam. E aí, se separam. Quando eu separo as duas, qual que é o valor da carga de cada uma? Então, agora QA vai ficar Q sobre 2 e QB vai ficar com Q sobre 2. Tá? Faz sentido para você? Muito bem. Agora, A e C vão se tocar. Qual é o valor da carga do A? Q sobre 2. E do C? 0. Então, a carga total aqui vale Q sobre 2. Só que aí elas vão se separar. Então, nós temos aqui o A e a C. De modo que, ao separá-las, eu vou dividir novamente por 2. Então, a carga A vai ficar Q dividido por 2, dividido por 2 vai dar Q sobre 4. E a C também vai ficar Q sobre 4. Tá? Então, é esse o cenário que a gente tem. Determine as cargas elétricas das esferas após os contatos. Então, a carga final do A vai ser Q sobre 4. A carga, ela passou por dois processos, a A, né? Carga final do B vai ser Q sobre 2. E a carga final do C opa, carga final do C vai ser também Q sobre 4. É isso aí. Agora, eu deixo com você também a possibilidade de você realizar outros exercícios, como você pode ver aqui, tá?
Tem uma lista gigantesca de exercícios para você praticar mais, tá? Nessas listas também existem as resoluções, tá? É só você acessar aqui e você vai encontrar lá uma lista bem ampla de materiais para você estudar, ok? Com resolução, isso é importante, tá? Muito bem, e aqui eu deixo para você uma lista de exercícios de fixação, que seria o mínimo que você precisa absorver dessa aula, tá? Então aqui você tem exercícios, tem 8 exercícios, tá? Fechou? Muito bem. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula, que você tenha aprendido. É um assunto com uma certa complexidade, sim, mas lembrando que você pode ver e rever isso aqui quantas vezes você quiser e você pode tirar as suas dúvidas também enviando através das redes sociais, né? Lembrando aí, ó, as redes sociais que a gente tem. Então você tem o Instagram, tá? @física do zero, você encontra lá material de curiosidades e de aulas, ok? Também pedaços de aulas lá. E também lá no TikTok, @física do zero BR, tá bom? Eu espero de verdade que você tenha gostado, que você tenha aproveitado e não se esqueça de enviar seus comentários aqui embaixo, tá? Tendo dúvidas, é só escrever. Um forte abraço para você e até mais. Valeu!